Nós vivemos em uma sociedade obcecada pelos excessos. Excesso de consumo, de reconhecimento, sucesso, riqueza, beleza. Isso acaba gerando ansiedade, estresse e profundas frustrações, sem contar no alto índice de pessoas que estão sofrendo de depressão. E o grande paradoxo dos dias atuais é que mesmo a gente sendo uma geração que tem muito mais do que as gerações passadas, nós nos sentimos incompletos, insatisfeitos. A ideia de menos é mais não é um conceito novo, é um conceito antigo, mas que vem ganhando força a cada dia que passa. E tem sido aplicado nas mais diversas áreas: arte, arquitetura, decoração, moda, finanças, publicidade, ecologia. E dentro desse conceito há também um estilo de vida chamado minimalismo. Minimalismo. E o princípio é reduzir ao mínimo os elementos e recursos necessários para viver. É quase uma reação ao consumismo exagerado. E isso é muito importante. A ideia é simples: descobrir que usar menos recursos, ter menos objetos pessoais, gastar menos, consumir conscientemente, comer moderadamente, produzir menos lixo, é uma maneira de buscar um estilo de vida saudável e sustentável. Hoje, nós vamos repensar sobre a nossa maneira de viver a vida. Menos ocupados e mais comprometidos. E o texto está em Efésios, capítulo 5, versículos 17 a 21. Você pode abrir a sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 17 a 21. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, ou sejam cheios do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Eu tinha preparado aqui uma pregação, mas só que vocês me desculpem, eu vou ter que sair daqui a 5 minutos, que eu estou cheio de coisa para fazer. Eu tenho que terminar uma leitura para apresentar daqui a 2 semanas, tenho que terminar ainda o texto de qualificação do mestrado, eu tenho que passear com a minha esposa, eu tenho que assistir um seriado. Vocês perceberam como é chique a gente dizer que a gente é ocupado? A gente gosta de dizer que a gente não tem tempo para nada. Porque é muito valorizado isso em nossos dias. Parece que você estar ocupado é uma coisa muito boa, né, Cláudia? Você se entregou, querida. Você se entregou, desculpa. Mas o que é isso atinge a todos nós. Parece que você não ter o que fazer é esquisito. Se alguém te pega no centro aqui da cidade, você está batendo perna. Ah, não, eu fui resolver uma coisa no banco. Né? Eu estou resolvendo uma coisa do meu trabalho. A gente não se dá o direito de relaxar. E com isso a gente vai ficando cada vez mais ocupado, e não só os adultos. A gente vai colocando os nossos filhos em tantos afazeres, tantas coisas. Além da escola, é aula de línguas, é um esporte, é uma atividade diferente, ou instrumento, ou tecnologia. Parece que a gente está sendo sufocado e ensinando os nossos filhos desde cedo a entrar nesse ritmo, nessa roda viva.
Essa semana eu fiquei sabendo de 2 colegas meus de ministério que foram diagnosticados com TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E uma das causas de transtorno de ansiedade generalizada é isso. Parece que quanto mais a gente faz, a sensação que a gente tem é que parece que tem muito mais coisa para fazer. E outra sensação é de que não importa quanta coisa a gente termine, a gente não consegue alimentar uma sensação de realização. Parece que a gente sempre está devendo alguma coisa. E de uma TAG para uma depressão é um pulo. E a gente está adoecendo. Porque a gente acha que a nossa importância está naquilo que a gente faz ou parece produzir, e não em quem a gente é. Jacques Ellul, filósofo cristão francês, ele escreveu assim em um de seus livros: ninguém sabe para onde vamos. O objetivo da vida foi esquecido. O fim foi deixado para trás. O homem vem desenvolvendo uma tremenda velocidade para chegar a lugar nenhum. Pensa um pouco no seu dia a dia. Você sempre está correndo, né? E você vai chegar onde no final do dia? Estrupiado no hospital. Não é à toa que em determinados períodos do ano, nossa imunidade baixa e a gente começa a ter uma série de problemas de saúde. Porque a correria é tão grande que a gente não se alimenta direito, a gente não dorme direito, a gente não se diverte direito, porque a gente vive no senso da urgência. E o desafio dessa noite é esse, reavaliarmos o quanto da nossa correria é correta. Porque quanto mais ocupados nós estamos, menos comprometidos nos tornamos. Porque quanto mais ocupado você tem, menos compromisso você tem com quem você ama. Quanto mais ocupado você tem, menos compromisso você tem com aquilo que realmente é importante. Quero pedir que alguém leia os versículos 15 a 17, por favor. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Muito obrigado, Mauro. Então, Paulo aqui está contrapondo 2 formas de se encarar a vida, de se viver a vida. Ou como um insensato, ou como um sábio. O insensato é aquele que ele vai sendo engolido, sendo atropelado pela vida. O insensato é aquele que segue o famoso filósofo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. O que se apresentar para eu fazer, eu vou fazer e vamos ver o que vai dar no final das contas. Porque o que importa é eu parecer estar ocupado. É eu parecer ter alguma coisa na minha vida para fazer. Enquanto isso, os sábios são aqueles que são diferentes dos insensatos. Porque eles se permitem parar e refletir. Eles se permitem parar e observar. Só que é interessante o versículo que o Mauro leu, o versículo 16. Vamos ler juntos o 3? Perdão, 1, 2, 3. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Para quem os dias são maus? Apenas para os insensatos? Os dias são maus para insensatos e sábios. Todos nós estamos sujeitos a dias maus. A diferença é que os insensatos vão sendo atropelados, vão sendo passados, como se um rolo compressor passasse por sobre eles. Talvez você já tenha experimentado isso. Semanas e semanas intensas de muitas atividades, muitos compromissos. Chega um momento que você vai deitar, você sente que é como se você tivesse tomado uma surra. O teu corpo está dolorido. Porque é como se um rolo compressor tivesse passado por sobre você. Porque você não se permitiu sequer pensar sobre o seu ritmo de vida, sobre a sua rotina. Outra característica distintiva entre insensatos e sábios tem a ver com o tempo. Os insensatos, eles estão sem foco, tentando resolver várias atividades ao mesmo tempo, estão atarantados, atordoados. Agora os sábios, eles aproveitam ao máximo. E é a expressão que Paulo coloca no versículo 17, quando ele diz: procurem compreender qual é a vontade do Senhor.
E como é possível compreender a vontade do Senhor? Apenas a partir do versículo 16. Quem pode ler para mim o versículo 16 novamente? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando ao máximo. O que é aproveitar ao máximo? Me ajudem. O que é aproveitar ao máximo porque os dias são maus? No momento da vida, no momento do dia a dia, sem deixar de fazer o que é bom para você, né? O que é necessário, mesmo tendo vários compromissos mais sérios. E não ficar tão focado, claro que tem quem tem responsabilidade, obviamente vai estar fazendo aquilo que é necessário também, sendo compromisso sério. E focar, viver o dia, mas com mais tranquilidade. Aproveitar ao máximo tem um pouco disso que Edinalva falou. E ele vai explicar um pouquinho mais nos versículos à frente. Mas no grego é uma palavra tão diferente que não existe tradução no português. E aí os tradutores tentaram encontrar expressões que definissem isso. Só que no grego o significado é o seguinte: compre de volta. Compre de volta o seu tempo. Aproveitar ao máximo o seu tempo é você redimir. Essa é a ideia. Redenção é o que Cristo fez por nós na cruz. Ele comprou para si as nossas vidas. Redimir o tempo, aproveitar o seu tempo, significa isso, você comprar o seu tempo. O seu tempo é o bem mais precioso que você tem. Porque o tempo que você perdeu não volta mais. E o tempo que você desfrutou também não volta mais. É o único momento que você tem. É o agora, é o presente. E quantos de nós perdemos tempo não aproveitando? Na capelania hospitalar a gente observa isso. As palavras que gente que está à beira da morte mais emite é a seguinte: como eu gostaria de poder voltar atrás e fazer aquilo que eu não fiz. E é uma pena, porque apenas quando a morte está às portas da nossa existência é que a gente percebe que a gente deu tempo para coisa que não tinha importância. Reunir amigas, ter uma bela noite com taças de vinho, com boas histórias. Isso é resgatar o tempo. Tirar um tempo para passear com quem você ama, andar na rua, ver o pôr do sol. Isso é comprar o tempo de volta. É resgatar aquilo que ninguém vai conseguir tirar de você. Ambos os lados, insensatos e sábios, sofrem desse mal, que é o tempo. O tempo é mal. A diferença está na forma como cada um deles lida. O insensato ele vai perdendo tempo, ele vai deixando o tempo escorrer pelas mãos. Agora os sábios são aqueles que param, compram o tempo de volta. Se você teve um dia terrível, um dia muito puxado, sábado você vai tentar compensar, você vai sair com a tua esposa, vai sair brincar com seus filhos, você vai comprar o tempo que foi roubado da sua interação com eles, para poder resgatar aquilo que poderia ser resgatado. Philip Yancey, escritor cristão, diz assim: a mais lamentável de todas as perdas é a perda do tempo. A mais lamentável de todas as perdas é a perda do tempo. Então o convite de Paulo aos cristãos efésios é esse: não sejam insensatos. Mas o versículo 17, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Olhe para mim. Uma das coisas mais difíceis para nós cristãos é entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Será que Deus quer que eu case com essa pessoa? Será que Deus quer que eu faça essa faculdade? Será que Deus quer que eu mude de cidade? A gente fica com essas crises, com esses dilemas. O que Deus quer de mim? E você só conseguirá experimentar a vontade de Deus sobre a sua vida quando você parar de viver uma vida completamente dominada e regida pelo domínio do tempo e se permitir ter tempo para refletir sobre a sua correria, sobre a sua vida, sobre o que é importante. Não é à toa que sinônimo de fast food é junk food.
é comida de má qualidade, comida gordurosa, comida que entope artéria, que entope veias. Tire os domingos de almoço, em vez de almoçar fora, chame os seus filhos para cozinhar com você, ensine eles a cortar alho, cortar cebola, cortar salsinha, ensine eles a temperar a carne, ensine eles o tempo de fervura da massa que vai ser colocada, porque a vida é feita desses momentos, porque no final das contas o relógio que você ganhou de presente, ele vai estragar em algum momento, mas as memórias afetivas que forem plantadas nesses relacionamentos nunca se perderão. A mais lamentável de todas as perdas é a perda do tempo. E compreender a vontade de Deus, a compreender a vontade do Senhor, Paulo usa uma expressão também muito interessante, que ela não tem similar no português. Mas é como se você fizesse o seguinte, é como se você olhasse para a sua vida, todos os fatos que acontecem, coloca tudo isso sobre a mesa e coloca tudo aquilo que você sabe que Deus aponta e espera de você e coloca também sobre a mesa. Então é como se você fizesse assim, olhe para a maneira que você está vivendo e olhe para a maneira como Deus espera que você viva. Aí você entenderá qual é a vontade do Senhor. É uma maneira de comparar. Nós somos cristãos. Nós não cremos em reencarnação. Mas tem muito cristão que vive como se achasse que fosse nascer de novo nesse planeta. Porque gasta essa vida toda como se não houvesse amanhã, ou como se amanhã fosse encarnar em outra existência. Este é o único corpo que Deus lhe deu. E o corpo, quando a Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito, significa isso, que Deus se manifestará através de você. Agora, se você tiver um corpo debilitado, se você tiver um corpo adoentado porque não cuidou de você, você se tornou refém do tempo, você se tornou um insensato. Minha vida é tão corrida que eu não tenho tempo sequer de fazer exercício físico. Ok, eu acredito. Muita gente tem realmente isso. Quais lugares você pode evitar ir de trem, metrô, ônibus ou carro? Quais lugares você pode ir a pé? Quais lugares você pode pegar uma bicicleta e andar de bicicleta? Cuidados pequenos. Corte pela metade os carboidratos. Corte pela metade os açúcares. Comece a se alimentar de maneira mais saudável. Tudo isso ajuda a gente a entender a vontade de Deus para a nossa vida. Versículo 18, quem pode ler para a gente, por favor? Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E aí Paulo, ele é daquele jeitão direto dele, né? Ele está fazendo uma comparação entre gente insensata e gente sensata, entre aqueles que são tolos e aqueles que são sábios. Ele faz a seguinte comparação: quem é insensato, quem não tem tempo para repensar a sua vida, é igual bêbado. É igual embriagado. Porque qual que é o problema do embriagado? Por isso que ele usa essa expressão, não se embriaguem com o vinho. Porque o problema não está no vinho. Vinho não deixa ninguém bêbado. Quem fica bêbado é a pessoa que bebe em excesso. Eu nunca vi vinho bêbado. Agora, gente bêbada eu já vi. É engraçado. Porque ser insensato tem a ver exatamente com isso, com o fato de eu não ter o controle da minha vida. Então eu não consigo controlar o meu apetite, eu não consigo controlar o meu tempo, eu não consigo controlar a minha agenda. Eu sou dominado por algo que vem fora de mim. Eu sou facilmente refém das circunstâncias, refém das minhas emoções, refém daquilo que parece que eu não tenho direito e controle. E muita gente é insensata. Paulo não está dizendo, não bebam vinho. Em outra carta, Paulo orienta Timóteo, por causa daquele teu probleminha lá de estômago, um cálice de vinho antes das refeições vai te ajudar muito. O problema não está na bebida alcoólica, o problema está na falta de controle, no excesso. Paulo está dizendo assim, igual um bêbado que precisa encher a sua cara com vinho
perde a capacidade de desfrutar dos sabores, dos aromas que estão ali na taça de vinho. É assim uma pessoa que vai vivendo a sua vida sem conseguir desfrutar dos aromas e dos sabores da vida. A vida vai perdendo o sabor, a vida vai perdendo a graça, a vida vai perdendo a dinâmica. É tudo automatizado, é tudo robotizado. A gente perde a alegria de viver. É igual bêbado. E você sabe do que eu estou falando. Quanto mais a gente entra nessa roda viva, mais parece que a gente vai ficando amortecido para a vida. A gente vê coisas que já não emocionam a gente vê coisas que já não mexem mais com a gente, porque a gente está num ritmo intenso, num ritmo tão pesado. Em algumas outras traduções diz assim: não se embriaguem com vinho, porque o vinho leva à dissolução, leva à libertinagem. Mas uma expressão boa também é essa: leva ao descontrole, leva ao desperdício. Gente que vive a sua vida sendo atropelada pela tentação de se ocupar demais é gente que é bêbada. Gente borracha, na expressão em espanhol. Gente que não tem controle. E quando você menos percebe, você está envolvido, você está engolido por isso. Quando você menos percebe, os seus filhos cresceram. O seu cônjuge se tornou um completo desconhecido porque você não remiu esse tempo, você não redimiu o tempo de qualidade com quem você amava. Os filhos saem de casa, o que acontece? Síndrome do ninho vazio. Síndrome do ninho vazio é um nome bonito para uma atitude errada. Síndrome do ninho vazio significa, na verdade, que você e o seu cônjuge se tornaram completamente desconhecidos. Vocês viveram em função dos seus filhos, vocês começaram a correr atrás de recursos para poder dar um futuro melhor para os seus filhos e esqueceram de alimentar aquilo que valeria a pena. Qual foi a última vez que você sentou com seu filho ou com a sua filha para ouvir ele? Qual foi a última vez que você andou de mãos dadas com quem você ama? Andar para onde, pastor? Andar. Aproveitar um momento com quem você ama. Qual foi a última vez que você deu um abraço apertado? Aquele abraço que vale, não aquele abraço de qualquer jeito. Um abraço que coração encosta com coração. Outro aspecto importante de Paulo enfatizar, que os efésios não deveriam viver a sua vida como se estivessem embriagados. E percebam, estar embriagado não é necessariamente estar embriagado de álcool, é estar embriagado de tecnologia. É estar embriagado daquilo que parece ser importante e no final das contas não é. Um outro aspecto importante que Paulo enfatiza é que naquela época as pessoas não enchiam a cara apenas para esquecer das agruras do dia a dia. As pessoas naquela época, naquela região, enchiam a cara porque dessa forma elas seriam dominadas por uma atmosfera de alegria e entrariam em contato com os deuses. E aí entenderiam qual é a vontade de Deus para elas. Algumas orgias, alguns bacanais não eram simplesmente orgias, eram rituais religiosos para que as pessoas pudessem estar em contato. Nos nossos dias atuais, alguns rituais modernos dessa forma acontecem. No Amazonas, tem aquele ritual do chá do daime. É um ritual desse sentido, onde você fica completamente fora de si para poder acessar o mundo espiritual, o mundo transcendente. Experiências com raves, com barbitúricos e outros tipos de entorpecentes. E essa palavra entorpecente tem a ver com isso. Entorpecer, me deixar num estado onde parece que eu estou leve, mas aí eu começo a ter experiências sensoriais diferentes. A gente faz isso para se esquecer dos dramas da vida, mas também para tentar acessar esse mundo espiritual. E é por isso que Paulo contrapõe o não se embriaguem com sejam cheios do Espírito. Porque pessoas cada vez mais ocupadas, elas se comprometem cada vez menos. Um ótimo pai não é um pai que trabalha 3 turnos para pôr tudo que a família precisa em casa. Um bom pai é um pai que trabalha, mas é um pai que dá tempo para os seus filhos, dá tempo para a sua esposa, dá tempo para a família.
Uma boa mãe é uma mãe que trabalha e consegue ter tempo de qualidade com seus filhos e com seu marido. Quem se embriaga foge da realidade. Porque qual que é o problema da nossa realidade? Os nossos relacionamentos mal resolvidos. Quem bebe, bebe para esquecer um grande amor. Quem bebe, bebe para esquecer um trauma do passado. Quem bebe, bebe porque quer fugir de alguma coisa. E Paulo está dizendo exatamente o contrário. Vocês estão achando que dessa forma vocês experimentarão algum tipo de plenitude? Não. Há uma forma. Em vez de vocês se embriagarem, sejam sábios, sejam cheios do Espírito. E ele vai direcionar de que forma é possível ser cheio do Espírito. Versículos 19 a 21. Quem pode ler para a gente, por favor? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração no Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Obrigado, Geidete. Percebam, ser cheio do Espírito não é uma experiência individualista. Ser cheio do Espírito não é uma experiência mística, onde você está sozinho no seu quarto ou no alto de um monte para receber a plenitude do Espírito. Ser cheio do Espírito é uma experiência comunitária. Ser cheio do Espírito só é possível quando a gente aprende a viver como comunidade, com as nossas diferenças, porque aquilo que nos une é muito mais forte do que aquilo que nos divide. O pastor André Botelho, da Presbiteriana de Arujá, falou assim: estar ocupado passou a ser a boa desculpa para deixarmos as coisas mais importantes da vida escorregarem pelos dedos. E eu acho interessante que, justamente porque a forma da gente ter comunhão com Deus envolve comunhão com as pessoas, essa é a grande armadilha que o diabo apresenta a nós. O que ele propõe a nós? Não conviva em comunidade, porque igreja não presta, porque igreja só tem gente hipócrita, porque igreja não é lugar para você. E é isso mesmo. Porque quanto mais você se afastar de uma convivência comunitária, mais você cairá no risco de viver uma vida atordoada, uma vida corrida, ocupada. Porque você não aprende a valorizar o que é importante. Importante nesse mundo não é o que a gente conquista. Importante nesse mundo é quem a gente conquista. E os relacionamentos são importantes por isso. A dinâmica é comunitária, falando entre vocês, cantando, louvando, dando graças, sujeitem-se, convivam, experimentem, tenham essa dinâmica. E ele termina com essa expressão: sujeitem-se uns aos outros. Isso é difícil para a gente. Uma das palavras que eu mais ouço na minha caminhada como pastor é a seguinte: pastor, eu gosto muito de você, mas eu detesto que gente se intrometa na minha vida. É verdade. Porque a gente foi ensinado nesse modelo insensato de correria que se alguém quer saber como está a sua vida, é porque alguém quer colher elementos para poder fazer mal para você. E é por isso que a gente está falando de igreja, de comunidade de fé. A gente se reúne aqui não é por minha causa, não é por causa de vocês, é por causa de Cristo. Nós nos reunimos ao redor de Cristo e ao redor de Cristo estamos juntos para, com as nossas fragilidades, com as nossas deficiências, com as nossas qualidades, aprendermos uns com os outros, sujeitando-se uns aos outros. Não sou eu quem mando sobre vocês, não são vocês que mandam sobre mim. A gente caminha no processo de acordo, de estarmos juntos. Essa semana o Ezequiel, o presbítero, me chamou para tomar um café. E na nossa cabeça, imaginando a igreja como qualquer organização humana, a gente pensa assim, o pastor é como se fosse o presidente, aquele que manda. Aí tem o conselho, o presbítero, que é a diretoria. Ele manda sobre a diretoria manda sobre a igreja. Não.
Na dinâmica de igreja, todos são irmãos e irmãs. Título é apenas título. Então Ezequiel me chamou nem como presbítero, me chamou como meu irmão em Cristo, me chamou como meu amigo, para eu tomar um café com ele. Ele falou: olha, eu estou preocupado com isso na sua vida. Como é que está isso na sua vida? Como é que está isso com a sua família? Ou no teu trabalho aqui na igreja? Isso, eu acho que ficaria melhor se você fizesse dessa forma. Aquilo foi uma bênção para mim, porque me ajudou a redirecionar, para eu não cair nesse ritmo intenso, entendem? E é só isso que a gente quer ter de experiência como comunidade. Um ambiente onde a gente possa ter gente de confiança que possa e seja usada pelo Espírito para nos abençoar, nos direcionar. E gente que a gente possa direcionar também dessa maneira. Que a gente possa ser usado por Deus dessa maneira. E sabe por que isso é tão difícil? Por que temos poucas pessoas cheias do Espírito? Porque temos pessoas que querem ter experiências místicas, experiências de embriaguez, mas não querem ter experiências com o Espírito Santo. Querem ter experiências fantásticas, mas não querem ter experiências extraordinárias. Porque a única maneira da gente ser cheio do Espírito é através do convívio comunitário. Porque no final das contas, quando a gente aprende a desfrutar o sabor da vida, com pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que passam a mesma coisa que a gente, é que a gente aprende a valorizar o tempo que a gente não pode perder. Sexta-feira, fui tomar um café com o Luigi, pai do Gui. Que momento gostoso, né, Luigi? Ouvi coisas da história dele que eu nem imaginava. Aprendi muitas coisas com ele naquela manhã. Espero não ter atrapalhado em nada ele. Mas foi muito boa a troca de figurinhas. A gente vai começar a formação de líderes para grupos pequenos. A gente tem orado por isso, para que você tenha experiência de vivenciar o Espírito Santo em um grupo pequeno. E eu preciso que vocês orem por nós, por esse grupo que será formado. Após a formação, novos grupos surgirão. E eu quero muito que você tenha essa experiência de ser cheio do Espírito, numa experiência comunitária. Porque quanto mais ocupados nós estamos, menos compromissos assumimos. Quanto mais ocupados nós estamos, mais tempo precioso nós perdemos. E eu não quero que seja assim. Eu quero que você aprenda a ser cheio do Espírito. Por isso Paulo incentiva, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, dando graças a Deus por tudo em Cristo Jesus. Porque na vida comunitária que a gente aprende a desenvolver um coração agradecido. É na vida comunitária que a gente aprende, puxa, olha só isso que a pessoa falou, ela está passando por um problema que eu estou passando, mas ela está agradecendo. Nossa, eu acho que eu tenho que agradecer mais também. Vocês entendem? É uma troca de experiências, não é quem manda e quem obedece. É todos nós tentando ouvir e obedecer a Jesus, porque a igreja é dele, não é minha. A igreja de Jesus não é sua. Nós somos dele. Vamos orar?